todos. Primeiramente, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer ao seu Aníbal dos Anjos Pardal, presidente aqui da ABAP, senhor Sérgio Faria, vice-presidente, os diretores Alberto de Oliveira, Jurandir Artioli, Antônio Roberto e Luciano Yamada, e também as meninas da administração, que sempre nos atendem com tanta atenção e carinho, a Elisângela, a Sinara e a Michele. Bom, meu nome é Sandra Lúcia da Cunha, sou advogada, tenho mestrado em Direito na Sociedade da Informação, tenho também sou especialista em Direito de Família, Sucessões e Diversidades. Estou aqui hoje juntamente com o Wagner Gonçalves, ele é escrevente, e nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento sucessório. Vou deixar o Wagner também se apresentar, e aí eu vou dando continuidade. Boa tarde, meu nome é Wagner, eu sou escrevente do 17º Tabelião de Notas de São Paulo, sou pós-graduado também em Direito Registral e Notarial, e nós cuidamos da parte de escrituras, de inventários, testamento, procuração e estruturação patrimonial, que é hoje o nosso foco aqui, é o planejamento patrimonial. Agora a doutora Sandra vai fazer aí a abertura dos trabalhos e a gente vai comentando aí de acordo com o que vocês forem perguntando. Bom, eu vou dar uma visão geral de como do que a gente vai apresentar aqui. Então, nosso primeiro ponto vai ser como funciona um inventário. Depois a gente vai falar brevemente sobre inventário judicial, inventário extrajudicial, a diferença de um e do outro, planejamento, o que significa planejar, as ferramentas dentro do planejamento sucessório, a noção de holding familiar e uma conclusão de tudo isso que a gente apresentou. Bom, até mesmo como o seu Antônio já falou, o assunto é importante na fase da vida das pessoas, né? E, sobretudo, em tempos de pandemia. Inventário é um assunto que ninguém quer pensar, mas é um fato da vida. E qual que é a grande... o bom de conhecer o assunto? Poder prever algumas situações e contorná-las através do meio jurídico, de soluções jurídicas. Então, primeiro de tudo, como que funciona o inventário? Com a morte da pessoa, ela tendo bens e herdeiros, os herdeiros sucederão esses bens que ela tem. O inventário é um procedimento formal estabelecido pela lei para que os herdeiros entrem na titularidade, na posse desses bens deixados pelo falecido. O que faz no inventário? O inventário, numa visão bem simples, o procedimento do inventário vai verificar tudo de propriedade da pessoa falecida, tudo que engloba o patrimônio dele, seja a parte do crédito, como também a parte do débito. Então, vai ser verificado se ele tinha bens imóveis, dinheiro em conta, previdência, posse de determinado imóvel ainda não regularizado, tudo aquilo que ele angariou na vida dele. E vai verificar também as dívidas, se ele tem lá um empréstimo bancário, dívida do cartão de crédito. Aí vai ser feito como se fosse um balanço do débito e do crédito. Tendo um saldo positivo, aí os herdeiros vão herdar aquele saldo positivo. Herdeiro não é obrigado a herdar dívida. Quando a dívida é muito maior do que o crédito, o herdeiro pode abrir mão. E aí, então, o inventário é esse procedimento
do herdeiro tomar posse, titularidade daquele saldo credor que sobrou ali do débito e do crédito da pessoa falecida, um procedimento formal regulado por lei. Esse inventário, ele pode ser feito de duas formas, o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O inventário judicial, ele era o único meio de se fazer o inventário até 2007. Depois de 2007, veio a lei possibilitando que seja feito o inventário extrajudicial em cartório. Hoje, o inventário judicial, ele pode ser feito por opção das partes, mas ele é muito mais demorado e, por vezes, é até mais oneroso. Quando que se é obrigatório fazer o inventário judicial? Tem que fazer o inventário judicial quando um dos herdeiros é menor ou incapaz, ou então quando não tem um consenso entre os herdeiros a respeito daquilo que vai ser herdado. A existência de testamento também é uma situação de fazer, ou pelo menos abrir o testamento pela via judicial. Qual que é a desvantagem do inventário judicial? A demora. Sempre que a gente faz assim, explica para o cliente, para os herdeiros, você vai pela via judicial ou vai pela via extrajudicial, a gente costuma fazer um comparativo. Porque o inventário judicial tem taxas judiciais que, por vezes, numa tabela escalonada, que por vezes pode ficar até mais caro do que a realização da escritura. Então, a gente costuma fazer um comparativo entre o inventário judicial e extrajudicial, quantificando, colocando tributos, honorários, valor de escritura, valor de taxas judiciais, para mostrar para os interessados ali, para quem vai fazer, que via que ele prefere, uma via ou outra via, qual via é melhor para ele. Então, eu falei um pouquinho do inventário judicial. Já o inventário extrajudicial, ele é realizado em cartório. É um procedimento muito mais célere. Como que se dá? Eu vou exemplificar. Por exemplo, o João faleceu, ele tinha lá 10 mil reais na conta corrente, tinha um imóvel que valia 200 mil reais e tinha 2 filhos e uma esposa, casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Eu vou exemplificar aqui no inventário extrajudicial. O escrevente, ele vai dar uma carta, um ofício, que vai possibilitar o herdeiro, que será o inventariante é que vai administrar esse inventário. O escrevente vai dar um ofício para esse inventariante, ir lá no banco e pegar quanto que tinha, o saldo que tinha na conta da pessoa falecida no dia que ela faleceu. Esse saldo da conta vai ser trazido aqui, vai quantificar. Aí também vai ser pego a certidão de matrícula daquele imóvel do sujeito. Se ele tiver outros bens, carro, etc., vai pegar a documentação e vai trazer tudo. Trazendo tudo, vai se verificar a esposa, o regime de casamento, lembrando que a esposa, o cônjuge ou o companheiro na união estável, ele tanto pode ser ou meieiro, na situação da comunhão parcial e outros regimes, ou herdeiro. Ele não pode ser sobre o mesmo bem, os dois juntos. Então, nesse exemplo meu, comunhão parcial de bens, o imóvel de 200 mil, se foi adquirido durante o casamento, então a cônjuge sobrevivente meieira dessa meação do imóvel, e a outra metade aqui vai ser o objeto de herança para os dois herdeiros, para os dois filhos. Então, no procedimento do inventário extrajudicial e no judicial, é levantado todos esses bens para poder fazer essa partilha na conformidade
da lei, de acordo com os herdeiros, o regime de casamento e tudo mais. A vantagem do inventário extrajudicial: rapidez. Tendo concordância entre os herdeiros, é um procedimento muito rápido, ao passo que o inventário judicial pode levar anos para ser concluído. Quer fazer mais alguma observação? Com relação ao inventário extrajudicial, né, hoje ele traz algumas possibilidades, né, que, com relação à partilha, até muitas vezes as pessoas não sabem, mas pode determinar, vamos dizer que a pessoa quando era viva, ela tem alguns imóveis, e pode-se também destacar imóveis. Se todos estiverem num consenso, pode-se atribuir para os herdeiros imóvel X para um herdeiro, imóvel Y para outro herdeiro, desde que eles tenham uma equivalência patrimonial, desde que os valores sejam correlatos, sejam os mesmos, dá para fazer uma organização também na hora do inventário extrajudicial, né? O inventário extrajudicial tem várias vantagens, né, com relação à agilidade, com relação à facilidade do trato, que, né, será negociado diretamente com o escrevente, né, que é a minha função, no caso, no cartório. Diferente de se conversar com o juiz, que tem todos os ritos necessários, né? E com relação ao pagamento, o que a doutora Sandra mencionou, realmente, numa balança, na maioria das vezes, em função da celeridade do processo extrajudicial, ele realmente traz uma vantagem. Com relação a valores, o ITCMD e os outros valores de registro, eles serão os mesmos, não tem nenhuma variação. Com relação à cobrança do inventário, ele sempre vai ser cobrado com relação ao valor total do patrimônio. No caso que a doutora Sandra citou aqui, no exemplo que ela citou, existe uma meação, né, que é o cônjuge sobrevivente, né, que é o marido ou a mulher, no caso, e os filhos. Então, como será cobrado esse inventário? Só sobre 50% do patrimônio, e não sobre a totalidade. Então, na realidade, hoje nós verificamos que quando existe a possibilidade, né, quando não tem, como a doutora Sandra falou, quando existe o acordo entre as partes, não tem menor ou incapaz, normalmente é vantagem fazer no extrajudicial. Isso traz aí uma segurança e uma facilidade no trato com relação aos documentos. Eu acho que com relação ao inventário extrajudicial seria isso. Agora, tanto o que a gente precisa ressaltar, que é até um gancho para o planejamento sucessório, tanto no inventário judicial como no inventário extrajudicial, existe o pagamento do ITCMD. O que é o ITCMD? Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse imposto é estadual, aqui em São Paulo atualmente é 4%, e é sobre o valor que a pessoa está recebendo de herança. Então, vamos supor, naquele exemplo do imóvel de 200 mil, com 2 filhos, metade da esposa, 100 mil. A outra metade, 100 mil, vai ser dividida entre os 2 filhos, 50 mil para cada um. Sobre 50 mil, cada um vai pagar 4%. Não sei agora fazer a conta, vai dar? Vai... 4% de 50 mil. 2 mil para cada um, né? Seria os 4 mil para os dois. Né? 2 mil para cada um. Quem paga isso é quem está recebendo o crédito da herança. A viúva, o viúvo, não paga nada, porque ele já é dono de metade. Né? Ele não está recebendo nada. Quem está recebendo são os filhos, são os herdeiros. Então, em virtude desse crédito da herança, é que ele paga esse tributo. Um ponto que precisa sempre ficar muito atento. Esse imposto ITCMD, até o prazo de 60 dias, pagando ele até o prazo de 60 dias, não tem a multa. Se passar o prazo de 60 dias, tem 20% de multa sobre o valor desse imposto. Então, na verdade, de 4% passa para 5%. O que acontece em algumas situações?
Às vezes a família tem dificuldade financeira. A gente deu um exemplo aqui de um imóvel de 200 mil, só que tem imóveis muito mais caros. Às vezes a pessoa acabou constituindo um patrimônio maior, tem 4, 5, 6 imóveis, e vira até uma situação muito difícil para o herdeiro pagar um imposto, 4%, sobre aquilo que está sendo herdado. Quais as soluções para essas situações? A gente vai ver mais adiante planejamento sucessório, mais uma possibilidade também. Se o que é importante de momento, antes de entrar até com o inventário, é pagar o imposto, o que pode fazer? Pagar esse imposto antes, porque ele tem que ser necessariamente pago antecipadamente de fazer a escritura, antecipadamente de fazer o inventário extrajudicial, paga esse imposto através da Fazenda Pública, pedindo um parcelamento, aí depois que terminar esse parcelamento, vai apresentar lá no cartório junto com os outros documentos e vai ser possível fazer a escritura do inventário. Judicialmente, como que acontece? Mostrando para o juiz alguma dificuldade financeira, pode pedir para o juiz pagar esse imposto posteriormente sem a multa, se apresentar uma justificativa razoável. Pode-se pedir para o juiz para liberar um valor que tenha em conta para pagar o tributo e depois concluir o inventário. Então, assim, o inventário, a opção do inventário judicial ou extrajudicial depende muito da situação, da quantificação patrimonial, da situação financeira dos herdeiros, do interesse, da necessidade. Então, a gente não pode falar inventário judicial é melhor, inventário extrajudicial é melhor. Os dois são adequados dependendo da situação ali, do caso concreto, dos herdeiros, do patrimônio e tudo mais. De fato, o imposto, esse 4%, tendo que ser recolhido aí no prazo dos 60 dias, é uma situação que geralmente é a maior dificuldade para toda a situação aí de inventário. Agora, gente, a gente vai passar de inventário para planejamento sucessório. O que significa planejamento? Planejar é organizar-se, projetar para o futuro, levantar situações hipotéticas de acordo aqui no nosso planejamento sucessório, de acordo com as determinações, as possibilidades da lei, de forma a facilitar essa situação do inventário. A pessoa pode ter o interesse de querer resolver em vida essa situação para os herdeiros entrar na posse dos bens de forma menos onerosa possível. E o direito dá algumas possibilidades. Planejamento sucessório seria isso, seria verificar de uma forma muito particularizada, personalizada, o patrimônio da pessoa, os interesses dela, a situação familiar dos herdeiros, verifica até a situação de convivência, se tem uma harmonia, se não tem, se tem uma boa convivência entre todos, de forma a fazer algo juridicamente possível que planeje essa sucessão, essa transferência dos bens para os herdeiros da forma menos onerosa possível. Isso seria um planejamento sucessório. O planejamento sucessório, para ser realizado, ele tem diversas ferramentas. Não precisa ser necessariamente uma holding ou alguma coisa muito complexa. O planejamento sucessório pode ser feito através de um testamento, de uma doação, de uma holding familiar, de uma partilha em vida. Todas essas possibilidades
integram modalidades de planejamento sucessório, como eu falei, de acordo especificamente com a pessoa, o patrimônio, a complexidade do patrimônio e os interesses dela. Quer falar um pouquinho? Eu acho que é isso mesmo. Na realidade, o planejamento, a estruturação patrimonial, né, ela é muito importante, porque em vida você consegue determinar o que no futuro vai ocorrer, né, evitando aí vários percalços que a gente sabe que existe aí quando tem o falecimento da pessoa. Com relação nós podemos citar vários temas, como a doutora Sandra citou. Pode ser feito uma holding, pode ser feito até um pacto, quando a pessoa vai casar, um pacto antinupcial, ele pode determinar como vai ser dividido o patrimônio no futuro. Pode-se também fazer um testamento em que nele você determine que a sua parte disponível, o que é parte disponível, né? 50% de tudo que nós temos em vida, nós podemos direcionar esse percentual para uma determinada ou para várias pessoas, né? Então, eu posso, sim, colocar que um filho vai receber uma parte maior do que um outro. Eu posso colocar que uma outra pessoa que não é da família vai receber uma parte do meu patrimônio quando eu não estiver aqui, mas desde que isso esteja mencionado, neste caso, num testamento ou através de doação. A doação também é um outro meio que pode ser utilizado para transferir, reservando muitas vezes para si o usufruto, né, que o usufruto é a administração patrimonial e a obtenção dos recursos que esse imóvel ele pode trazer, né, no caso de uma locação. Quem recebe, quem declara o imposto de renda que recebeu a locação, é a pessoa que é detentora de usufruto, né? Então, isso também pode aí trazer vários benefícios, evitando até confusões, evitando... Então, o planejamento, ele traz o quê? Ele traz uma redução de custos, no caso da sucessão, né? Ele acaba trazendo você consegue determinar o que isso vai ser feito no futuro, reduzindo custos, reduzem algumas alíquotas em muitos casos, dependendo do planejamento, se for uma holding patrimonial, pode reduzir algumas alíquotas com relação ao imposto de renda também, as pessoas que têm imóveis locados, né? Então, isso daí também é bem importante. E a segurança patrimonial. O que eu costumo falar é que eu acho que o mais importante de tudo é a segurança patrimonial, é determinar que ali, tudo aquilo que você construiu em vida, isso não seja no futuro, aí se perca de alguma forma aí que a gente não gostaria, atribuindo até muitas vezes algumas cláusulas restritivas e algumas condições para as pessoas que vão receber esse patrimônio, né? Eu acho que a doutora Sandra ainda vai citar, mas com relação a isso, até a cláusula de incomunicabilidade, né, que a gente até brinca muito, que nós temos os filhos muitas vezes e não sabemos quem vai estar com eles, né? Então, a cláusula de incomunicabilidade é muito importante, isso daí colocar em vida em alguns documentos, que isso evita que quando eles se casarem, né, a pessoa que é o cônjuge, ela passa a ter direitos aí pelo patrimônio. Então, nós vamos aqui, eu vou pegar 3 situações e discutir aqui com o Wagner para tentar explicar de uma forma bem simples para vocês. E todas elas são formas de planejamento sucessório. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel ali, tenho uma sala de escritório, tenho 2 filhos, vou doar o meu imóvel, sala de escritório, para os meus filhos em vida e vou colocar nessa escritura de doação, é feita uma escritura, também é pago o imposto, lembra aquele ITCMD, causa mortes e doação. Aqui eu estou doando para os meus 2 filhos. E o que eu posso fazer? Eu sou a doadora aí, né? Eu posso colocar condições para que esse imóvel que eles estão recebendo a título gratuito, sem nenhum esforço, eu posso colocar condições
que outra pessoa que um dia venha a ter uma união estável com eles ou venha a se casar, não tenha direito sobre esse bem, que fique com eles, que são meus filhos, o interesse é que meu patrimônio vá para meus filhos e não para outra pessoa de fora. Então, eu posso, então, fazer uma doação do meu imóvel para meus filhos, colocando essa cláusula de incomunicabilidade. Com essa cláusula, outra pessoa que case, que viva em união estável, não vai ter direito sobre esse imóvel. Ainda que haja falecimento, etc., vai para os herdeiros do filho. Não, seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Essas cláusulas são importantes, né? Eu acho que a doutora Sandra vai citar agora uma cláusula que se utiliza bastante nessas doações, são as cláusulas de impenhorabilidade, né? Porque quando nós temos um patrimônio, nós vamos passar isso para os nossos filhos, ou para terceiros também, né? Mas na realidade o foco são os filhos, né? Que é a sucessão. Nós podemos colocar uma cláusula de impenhorabilidade. Isso evita que qualquer problema que o filho tenha durante a vida, isso chegue ao patrimônio que ele recebeu de vocês. Então, acho que isso é uma outra garantia que pode ser colocada nessa estruturação, nesse planejamento, né, para evitar que o patrimônio seja dilapidado, ou que, na realidade, ele seja consumido por dívidas que ocorram aí no futuro. Outra cláusula que pode ser colocada, por exemplo, usufruto vitalício. Então, eu estou doando a propriedade para o meu filho, mas eu continuo podendo usufruir, usar, né? E esse uso inclui, inclusive, a locação. Eu posso alugar aquele imóvel que já não é mais meu título, mas eu tenho a posse, eu tenho o uso, a utilização. Então, com essa cláusula de usufruto vitalício, eu posso alugar e receber os rendimentos do aluguel. E essa doação é uma ferramenta, é uma modalidade, é só um exemplo de planejamento sucessório. Outro exemplo que eu posso dar aqui, que a gente pode dar, o Wagner até falou também no começo, até meus filhos, quando forem casar. Estou usando assim só porque uma forma simples de mostrar a aplicação do direito, quando eles forem casar. O que eles podem fazer para guardar esse patrimônio que eles estão recebendo? Eles podem fazer esse pacto pré-nupcial, e nesse pacto pré-nupcial, eles podem mencionar situações para, se um dia vir a divorciar ou no caso de falecimento, aquelas situações elas serão aplicadas. Nesse pacto pré-nupcial, eu posso escolher o regime de casamento. Dentre os regimes de casamento, tem a separação total de bens, cada um tem o seu patrimônio e cuida por si só dele. Tem a comunhão parcial de bens, aquilo que eu tenho antes do meu casamento é meu e aquilo que eu consegui com meu marido durante o casamento é partilhado. A comunhão universal de bens, o que meu marido tem antes do casamento, o que eu tenho antes do casamento, tudo se junta e é de nós dois. Ou a participação no final dos aquestos, cada um tem o seu e o que conseguir junto divide o lucro daquilo. Perfeito. Então, até mesmo a realização de um pacto pré-nupcial é uma forma de planejamento sucessório. Outra forma de planejamento sucessório é a holding familiar. O que é essa holding familiar? É uma empresa, é você transformar o seu patrimônio que você constituiu ao longo da vida, jogar para uma pessoa jurídica. E nessa pessoa jurídica, você deixa de ser dono do patrimônio. Quem vai ser o titular vai ser a pessoa jurídica. Só que dentro dessa pessoa jurídica, você pode colocar várias situações
Inclusive, essas cláusulas da incomunicabilidade, impenhorabilidade, como vai se dar a administração daqueles imóveis, aqueles bens, dentro dessa holding familiar. O Wagner, que tem mais habilidade de falar sobre o holding, vai explicar melhor. Então, qual que é a ideia dessa empresa, né? É uma empresa de propósito específico. Tá? O que seria isso? É uma empresa para cuidar do patrimônio, para cuidar dos imóveis, tanto da parte de locação, venda, aquisição e sucessão. Né? Quais são os benefícios da constituição dessa empresa? Eu posso constituir uma empresa, colocar todo o meu patrimônio nessa empresa, eu, pessoa física, né, ou casal, coloca todo o patrimônio nessa pessoa jurídica. E lá na frente eu posso colocar os meus filhos como sócios dessa empresa, né, com uma determinada participação. Caso ocorra o falecimento, não serão inventariados os imóveis, e sim a empresa. Então, isso dá uma diferença brutal com relação a esse inventário. O inventário, um contador, ele vai fazer uma avaliação da empresa que não necessariamente refere o valor de cada imóvel atualizado, ele vai fazer essa avaliação e os recolhimentos serão efetuados com base no valor da empresa. E ali serão estabelecidos as transferências das cotas e não dos imóveis. Então, isso facilita bastante. Outra vantagem na holding patrimonial são as taxas. Porque a pessoa física, quando ela faz uma locação, ela recolhe o imposto de renda, né, na alíquota de 27,5%. Quando a pessoa cria uma holding familiar e ela vende esse imóvel, ela reduz isso daí para 11% a 14%, dependendo da situação da empresa. Né? Então, nós... no caso da locação e da venda também. Na venda tem o lucro imobiliário. O ganho de capital. O ganho de capital, ele, na venda, ele normalmente seria 15%, né? Então, no ganho de capital, muitas vezes você reduz 6%. Uma coisa é o IR, né, o imposto de renda, e outra é o ganho de capital, que aí você pode reduzir até para 6%. Então, são várias vantagens com relação a isso. Os recolhimentos que são feitos das taxas da empresa são muito pequenos, né? Então, acaba realmente trazendo aí um benefício com relação à holding. É uma empresa de fácil criação, né? Na realidade, você pode determinar as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, também para os imóveis que fazem parte dessa empresa. E a retrocessão, lembra? A retrocessão, a retrovenda ou a doação com cláusula de reversão, na realidade, o que acontece? Quando você faz uma doação, se a pessoa que recebeu o imóvel, ela falece antes da pessoa que efetua a doação, automaticamente esse imóvel volta para a pessoa que foi o doador. Então, ela não passa para a próxima cadeia sucessória, né? Então, na realidade, a cláusula de reversão é muito importante por causa disso. Acho que é isso. Então, e outra ferramenta também do planejamento sucessório é, inclusive, algo que vocês têm, acho que bastante familiaridade, a previdência privada. A previdência privada é uma forma também de planejamento sucessório. Por quê? Porque está dando retorno. Porque ela não precisa necessariamente entrar no inventário, seja judicial, seja extrajudicial. Qual é o grande cuidado que vocês têm que ter, os titulares aí de previdência privada? Sempre ficar atento em quem consta como beneficiário. Se está o beneficiário o cônjuge, se está o beneficiário o cônjuge, o filho A, o filho B, o filho A, B, C. Entendeu? Porque, assim,
eu acho que eu vejo esse como o único ponto possível de descontentamento. Se, por exemplo, eu colocar ali na minha previdência como titular meu marido e um filho e deixar o outro de fora, aquilo foi proposital ou não? Porque a previdência ela não precisa integrar. Explica. Ela não faz. É que na realidade a previdência é um benefício que a lei determina, desde que ela cumpra os requisitos, que conste quem é o beneficiário no documento da previdência. Se não constar, ele vai para a partilha normal, ele vai para o inventário. Mas se consta o beneficiário, ele não vai integrar o patrimônio que vai ser partilhado. Então, você pode determinar para uma X pessoa que ela vai receber aquele valor independentemente do restante. Você tem uma previdência privada nominativa, né? Ela não vai fazer parte dos bens que vão agregar a partilha no inventário. Também é uma forma de planejamento sucessório. Sim, é um benefício que pode ser dado, né? Todas essas ferramentas aqui que a gente passou para vocês são meramente a título exemplificativo. Existem outras possibilidades ainda no direito. O que é importante num planejamento sucessório? É verificar a necessidade daquela pessoa, a intenção, a pretensão, a complexidade do patrimônio, o tipo de patrimônio que ela tem. E aí, o que vai fazer o advogado? Vai fazer um estudo a respeito de tudo isso que foi levantado e que foi falado, e até o perfil da pessoa, da família e tudo mais. Vai fazer um estudo, inclusive tributário, e opinar, falar, olha, você tem um caminho X, Y, Z, isso aqui é bom por isso aqui é bom por aquilo, e eu indico isso ou aquilo. É uma opção, né? É um estudo levantado de acordo com as possibilidades jurídicas, e a escolha fica a critério do detentor do patrimônio. Cada pessoa pode ter uma situação diferenciada, né? Então, na realidade, é muito personalíssimo. Cada um vai ter um caso e dentro dele, a advogada, a pessoa que for contratada para fazer esse estudo, ele vai dar quais são as opções, né, para aquela pessoa, para tentar, a partir daí, fazer esse planejamento aí, que pode ser de diversas formas. Até no próprio inventário, a gente muitas vezes costuma falar, é que quando existe o falecimento de uma das partes, a outra parte fica com a meação, né, que seria a outra metade, mas não necessariamente ele vai receber o imóvel. Ele pode receber o usufruto desse imóvel. E os herdeiros ficariam com o restante. Quando ocorrer o falecimento dessa pessoa que tem usufruto, não vai ser necessário fazer um novo inventário. Então, é um pouco complexo, mas assim, resumindo, faz o inventário, a pessoa que receberia metade do imóvel recebe o usufruto, e quando ela falecer, não tem necessidade de um segundo inventário. Fica bem mais prático e bem mais barato para a pessoa lá no futuro. O que você está falando é o seguinte: o herdeiro recebe a parte dele, e isso. O cônjuge, o meieiro, o que vive em união estável, o cônjuge sobrevivente, isso. Ele faria uma doação com o usufruto daquela parte que ele tem. Um dia ele vindo a falecer, já está tudo resolvido isso. Numa vez só, num único inventário. Perfeito. É um planejamento patrimonial, porque no mesmo inventário você já vai determinar o que vai acontecer no futuro, sem necessidade de fazer um novo inventário. Então, gente, todas essas são possibilidades, existem ainda outras, tudo vai depender daquilo que eu falei, da complexidade do patrimônio, da pretensão do estipulante, da harmonia ou desarmonia familiar. E, assim, o nosso papel foi apresentar aqui algumas possibilidades para vocês, para conhecimento. E nós agora abrimos para eventuais perguntas, alguma dúvida que vocês queiram conversar conosco. Fiquem
fiquem à vontade. Bom, abrindo as perguntas, até para aquecer, vamos começar pelo final, quando você falou de previdência privada, né? Você falou que é importante lá no local onde você tem a tua previdência, você colocar beneficiários. Vamos imaginar que você tenha uma esposa e tenha 3 filhos, por exemplo. Você coloca 100% a esposa. Você pode colocar lá 100% a esposa e, na falta dela, 100% a distribuição? Ou tem que já fazer a distribuição? Não, você pode colocar 100% para a esposa. O que você não pode colocar, porque assim, ela é nominal, você faz a previdência privada e coloca para a esposa. Caso ela falte antes da pessoa que determinou, tem que ser feita uma substituição do beneficiário. Eu não posso colocar, olha, esse na falta desse passa para o próximo, isso eu não posso. Isso, nesse caso, seria necessário um inventário. Mas se eu tenho um beneficiário e aquele beneficiário ele não está por algum motivo e eu posso remanejar, colocar um outro no lugar dele, a pessoa que é o detentor da previdência privada. O que é importante, deixa eu só até frisar aqui, que eu já falei durante a apresentação, mas eu vou frisar. O que é importante é deixar sempre atualizado junto ao banco, né, quando há aquela portabilidade, ou até mesmo junto à Petros, porque no caso, quando a previdência é da Petros sem a portabilidade, eles são muito propensos a depositarem em juízo, e aí o beneficiário tem que entrar com uma ação, com alvará judicial, ou então fazer a contestação daquela consignação em pagamento daquele depósito em juízo, e essa situação acaba tanto demorando, porque é um processo judicial, que é mais demorado, como acaba tendo um custo enorme. Por quê? Quando a Petros deposita a previdência em juízo, o beneficiário, para entrar no processo, necessariamente tem os honorários advocatícios de sucumbência, que é de 10% a 20% sobre o valor da causa. Então, imagine, se seja uma previdência lá de 500 mil, só de honorários de sucumbência aí vai dar, né, 50 mil, é um custo muito grande. Então, assim, é muito importante ter sempre muito bem atualizado isso junto à previdência, seja a previdência já portada para o banco privado, seja aquela previdência que ainda está lá no nome da instituição de quando foi feita. A atualização é muito importante e pode também se colocar proporcional, colocar eu quero que X pessoa tenha um determinado percentual, Y outro percentual, isso eu posso colocar no mesmo documento. Tudo bem, agora quando você coloca o percentual e você falece um dos beneficiários, como é que fica isso daí? Vai para inventário? Quando tem dúvida, aí vai para o inventário, vai para o judicial. E aí, indo para o judicial, vai ter os custos todos, né? Tanto do processo em si, como do advogado e tudo mais. Então, por isso que é muito importante. A previdência é um ótimo jeito de fugir do inventário, mas ela tem que ser sempre atualizada, bem pensada, e sempre está bonitinha junto à instituição. É o caso da atualização, né? Se uma das pessoas, um dos beneficiários, são vários, se um deles falece, o ideal é que vá à Previdência, atualize, tire essa pessoa ou coloque uma outra formatação de percentuais para não ter esse problema de ter que levar isso para inventário. E aí, se for para inventário, será calculado os 4% sobre o valor total da Previdência. Então, assim, manter atualizado é importante para não ter que pagar esse valor. Porque imagina aí, ó, só de ter que ir para o judicial, vai os 4%, que se tivesse mais bonitinha não iria, mais 10% de sucumbência, porque, vamos supor, a Petros não sabe para quem vai ter que pagar,
Então, ela vai pela via do processo, e no processo que vai habilitar herdeiro, que vai ver quem tem direito àquilo. Então, é 4% mais 10% mais custas de processo judicial, então o negócio vai longe. Vocês têm conhecimento de algum caso em que a pessoa colocou percentualmente, aí faltou um. O próprio banco faz a distribuição para completar o percentual, não? Não, o banco não pode. O banco, no máximo, quando tem alguma dúvida, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o inventário, porque aí lá no inventário, seja judicial ou extrajudicial, vai mostrar quem são os herdeiros devidamente habilitados, né? Mas ele não vai poder fazer nada. O máximo que o banco pode fazer, que eu já vi num caso prático, de percentuais diferentes. Um exemplo, a pessoa tem 50% e a outra tem 50%. Está determinado. Uma das pessoas, ela faleceu. Os 50% daquela outra pessoa que está no nominal, o banco pode autorizar a retirada. Porém, daquela pessoa que faleceu, aqueles 50% com certeza irão para inventário. Ok. Bom, vamos deixar as perguntas agora para o restante do pessoal, senão eu vou... Essas orientações com referência a taxas de pagamentos, tudo, são as mesmas, por exemplo, conta em conjunto? Eu tenho conta em conjunto com uma outra pessoa. Uma das duas vem a falecer. O dinheiro fica automaticamente na conta da outra? Ou tem essas características? Tem essa facilidade, só que é impugnável. É assim, vamos pensar o que é no caso do falecimento. No caso do falecimento, aquela data do óbito é a data base para tudo. Então, vamos dizer que a pessoa tem na conta corrente uma conta conjunta, né? Isso. Ela tem numa conta conjunta, ela tem 100 mil reais. O que vai ser inventariado? No caso de cônjuge, no caso de marido e mulher, nós vamos tomar por base a mesma situação. Pegar o valor total dos 100 mil, separar 50 que é da mulher, e os outros 50 serão inventariados, vão para os herdeiros. No caso de uma conta conjunta com um terceiro, que não é nenhum dos herdeiros, aí a situação é um pouco diferenciada. Quando a conta conjunta é com um terceiro, vai ser proporcional. Se são duas pessoas, o que vai ser inventariado é só a parte que aquela pessoa possuía. Um exemplo, eu e a Sandra, nós temos uma conta conjunta. Existe o óbito, o meu óbito só vai ser inventariado os meus 50%, que passará para minha mulher e para os meus filhos. Diferente da conta conjunta entre marido e mulher. Esse daí vai tomar por base o valor total na data do óbito. Respeitando os regimes de casamento, claro, né? Se é separação total, aí pode mudar alguma coisa. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. É o marido e a mulher, faleceu o marido, e tinha 100 mil na conta, então, vai esses 100 mil, só que 50 mil é dela, na qualidade de meieira, pelo regime da comunhão parcial de bens, e só vai ser inventariado os 50 mil, dividindo lá, naquele meu exemplo, dos 2 filhos, 5 mil para cada um. É isso mesmo. E se não mencionar? Não mencionar em que sentido? Não levar essa... Porque ela consegue movimentar. Não, assim, hoje já tem algumas diferenças. Até pouco tempo atrás, a pessoa que é o outro na conta corrente, ela não tinha um prazo determinado para ela denunciar o óbito. Hoje, o óbito é automaticamente denunciado para todos os órgãos. O óbito, ele é informado para os bancos, para o Detran, e para vários outros órgãos, Receita Federal e tudo mais. Com isso, o banco recebendo a notícia que uma das pessoas que faz parte daquela conta conjunta ocorreu óbito, o banco pode sim determinar o prazo legal de 6 meses para que isso seja regularizado. E ele pode limitar a retirada do valor a 50% do valor que era na conta corrente.
Então, a pessoa não passa a ter livre administração sobre o patrimônio, não. E mesmo que ela consiga retirar, os outros herdeiros têm direito sobre aquele valor que estava mencionado na data do óbito. Então, o valor que estava no banco é o valor que vai ser inventariado, independente do dinheiro estar lá ou não. Então, os dois herdeiros, aí no nosso exemplo, os filhos ali, eles podem brigar por aqueles 50 mil que, em tese, deveria ser dividido entre eles. Na verdade, o que a gente verifica? Essa sociedade da informação, as informações estão cada vez mais concatenadas e integradas, e o fisco, ele quer cobrar. Então, assim, é algo automático. Fez a escritura, o imposto de renda já vai estar sabendo ali do que aconteceu, quanto que a pessoa ganhou, quanto que a pessoa não ganhou. Faleceu, o banco já tem informação, muitas vezes até bloqueia de imediato a conta, mesmo que o herdeiro tinha a senha do cartão do pai e tudo, não consegue mexer nada. E se mexeu, muitas vezes tem que prestar conta daquilo que mexeu perante os outros herdeiros, perante a mãe, etc. Então, é uma situação muito complicada. Inclusive, também, recebimento de aposentadoria. Se por alguma falha do sistema a informação não chegou até o INSS, não é bom, não pode aquele que tem a senha do cartão receber o benefício de aposentadoria, porque constitui até crime de apropriação indébita e ele pode até responder penalmente perante a Previdência. Tem que tomar cuidado, gente. Eu já vi isso ao vivo e a cores e eu tive que fazer defesa de pessoa que pegou o dinheiro ali e depois teve que se defender. Tá bom? Eu queria complementar essa pergunta da Julieta, se for possível. Pois não, pode ir. Seria o seguinte, no meu caso, eu já sou viúva, se eu tenho uma conta corrente, só tenho 2 herdeiras, 2 filhas, eu coloco minhas filhas como, enfim, segunda e terceira titular, eu sou a primeira titular e coloco conta conjunta com elas. Quando eu falecer, o que acontece? Esse dinheiro, simplesmente, elas podem retirar, porque elas vão ter que encerrar essa conta, né? Porque a primeira titular sou eu. E ficar com o dinheiro sem pagar o ITCMD, ou, de qualquer forma, isso daí vai ter que ser feito um inventário, inclusive, em cima desse dinheiro. E também em cima, por exemplo, de outras aplicações que eu tenho no banco. Eu tenho a conta corrente, mas fica uma parte lá, o restante fica em outras aplicações. Como é que seria esse total desse dinheiro que eu tenho em conta, que eu tenho em banco? Olha, é o que o Wagner falou agora há pouco. O banco pode ser já imediatamente informado, em virtude lá da realização da certidão de óbito, já pode ser informado. Olha, a dona Rosalina, é Rosalina o nome da senhora, né? Isso. A Rosalina faleceu. Aí o banco pode exigir essa regularização das suas filhas, apresentando ali o inventário, seja o que for, para poder excluir a senhora. Sobre essas aplicações, é previdência privada? Se for previdência privada, está as duas, 50% cada uma, como beneficiária, então vai ter que ver a situação particularizada aí. Agora, vamos supor que uma das filhas vai lá e retira o saldo de 100 mil, aquela outra lá que não tirou nem um centavo, ela pode brigar judicialmente para, olha, tinha 100 mil, 50 mil é meu, ela retirou, entendeu? Não seria previdência privada, porque na previdência privada já está designada. Isso. Exatamente. Outros tipos de investimento, né? Outros tipos de investimento tem que recolher. Deixa eu só dar um exemplo para a senhora do que está acontecendo muito agora nos casos de conta corrente, porque normalmente as pessoas, anualmente, elas fazem a declaração, e na declaração do imposto de renda, elas são obrigadas a mencionar os rendimentos
e os valores que possuem em conta corrente. Quando existe o falecimento, a Secretaria da Fazenda, ela recebe essa notícia. E caso alguém, mesmo que não seja, muitas vezes o filho tem a senha, vai lá e tira todo o valor para poder evitar de recolher os impostos. Isso hoje já está trazendo grandes problemas. A Secretaria da Fazenda, através do imposto de renda, ela verifica que não foi recolhido um valor mencionado com relação àquela conta corrente ou os investimentos, e ela notifica os herdeiros para pagar, muitas vezes, até com 100%. Eles podem até 100% de multa. Então, na realidade, eles podem até reduzir isso, se a pessoa voluntariamente comparecer e efetuar o pagamento. Então, se a pergunta é juridicamente, ela tem que recolher? Tem. Mesmo que tenha outras pessoas na conta corrente, da parte que ela possui, um exemplo, a senhora citou a senhora e 2 filhas. Sim. Teoricamente, na conta, 50%, se a senhora não atribuiu um percentual, é 33% para cada uma. Então, vai ser dividido, o que vai ser inventariado é só 33% do que está na conta corrente. Se a senhora determinou que daquela conta 50% é da senhora e os outros 50% serão divididos entre as filhas, que pode. Então, isso daí será inventariado 50%, mas nunca retirar o valor total sem recolher os impostos. Citou uma ideia aqui, Wagner. E se a gente estipulasse, nesse exemplo da dona Rosalina, a holding, colocando as 3 como administradoras? Sim, é uma saída. A empresa que é criada, né, para administrar esses bens, ela é uma alternativa. Entendeu, dona Rosalina? Monta a empresa, coloca a senhora e as 2 filhas, ou então uma outra possibilidade de colocar a senhora como administradora e, na sua falta, por meio de cláusula contratual, nomeia as 2, uma ou as 2. Seria um jeito de suceder na administração dessa conta. No caso, a conta incluiria as aplicações. Imóveis, por exemplo. Eu já tenho imóvel que está em usufruto para mim. Seria interessante colocar na holding também, ou apenas imóvel que não estivesse em usufruto? Aí vai depender do interesse das filhas também, né? E da amplitude dessa holding. Porque, assim, as cotas patrimoniais, eu como, por exemplo, a mãe, a que tenha um maior patrimônio, eu posso constituir uma holding com meus 2 filhos. Eu entrando com cotas e integralizando essas cotas com a minha casa e a chácara, hipoteticamente. Eles entram com cotas menores e integralizam com aquele imóvel lá que eu dei de exemplo, que já está no nome deles, no meu escritório, eles integralizam com aquele bem ali, que é um número de cotas inferior ao meu, porque o deles tem menos. Vai ser proporcional ao valor que eles estão integralizando. Então, nessa holding já pode ser constituída tanto só comigo, o meu patrimônio, como eu e meus filhos. Dona Rosalina, quando a senhora fez a pergunta com relação a se estar gravado com usufruto esse imóvel, porque existe uma divisão, nua propriedade passa a ser dos filhos e o usufruto fica com a senhora. Se a senhora estiver pensando na segurança da senhora, eu acho que já está perfeito, né? O que a senhora fez foi já um planejamento patrimonial fazendo esse documento. Agora, a doutora colocou de uma forma precisa que o importante é que os filhos também podem fazer uma estruturação deles, né? E aí seria o caso, às vezes, de montar uma empresa. Normalmente, se a senhora tivesse montado a empresa antes, não seria, às vezes, necessário ter sido feita essa doação com essa reserva do usufruto.
poderia ter determinado tudo isso na organização da holding patrimonial. É por isso que eu falei, também no começo que é importante ver a complexidade do patrimônio e a finalidade do estipulador. Porque se a senhora tem um único imóvel, talvez não seja viável montar a holding, que é uma empresa. Uma única doação com usufruto já resolve a situação da senhora, né? Pode fazer essa doação com usufruto, com incomunicabilidade, empenhorabilidade, reversão e tudo mais. Resolveu, está redondinho, está arrumado, em vida, a senhora já organizou tudo. Agora, se a senhora tem 4 imóveis, vive de aluguel, o aluguel no imposto de renda é 27,5%. Pode ser viável fazer a holding, colocar todos esses bens dentro da holding. O imposto de renda, em vez da senhora pagar 27,5%, vai passar para de 11 a 14%. Só aí já tem uma economia grande. A senhora pode colocar as cláusulas ali de sucessão, o valor dos bens, o valor de mercado dos bens não é o mesmo que o valor das cotas. Então, por exemplo, o imóvel de 200 mil, mediante aquele parecer do contador, as cotas podem ser colocadas aí, vamos hipoteticamente, isso não quer dizer que seja exatamente, mas pode ser que as cotas ali estejam valendo 100 mil. Então, de 200 para 100, aqui já tem um decréscimo grande, já vai representar uma economia tremenda do ITCMD, dos impostos, no caso de passar as cotas da mãe para os filhos pelo falecimento. Então, enfim, assim, é tudo uma questão de pegar o patrimônio, pegar a pessoa, ver as condições, ver a necessidade e transformar aquilo num estudo. Cada um tem uma situação, né, especial, e dentro dela aí nós temos que trabalhar e fazer a estruturação. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu tenho alguns imóveis e eu passei esses imóveis para a minha empresa, exatamente no intuito de redução de imposto de renda. E eu paguei o ITBI para passar todos esses imóveis para a minha empresa. Por causa da finalidade da empresa. Eu praticamente estou usando a empresa como administradora de imóveis próprios. Uhum. E pago pelo regime da... Como é que é? Do presumido. Lucro presumido. Eu queria saber, essa holding vai recolher, o sistema dele vai ser lucro presumido e estaria nos mesmos percentuais, ou ela é tipo de regime que ela recolheria, o IR? Não, na realidade, essa empresa que o senhor constituiu de administração de bens próprios, deixa eu só voltar um pouquinho, o senhor falou com relação ao recolhimento do ITBI, né? Certo. A própria Constituição e a legislação do ITBI, a legislação do ITBI é uma legislação municipal. Cada município atribui um formato. Porém, na própria Constituição está determinado que quando existe uma integralização, a pessoa física coloca um imóvel em uma pessoa jurídica. Uhum. E não recolhe ITBI. Não recolhe? Porém, a única exceção que existe é a empresa de administração de bens próprios. Por quê? A administração de bens próprios, na realidade, ela traz o benefício da redução dos impostos, que é o que o senhor falou com relação aos aluguéis e ao imposto de renda. Então, é assim, se o senhor tivesse uma empresa de calçados e o senhor fosse colocar esses imóveis na empresa de calçados, aí o senhor não recolheria ITBI, porém não teria essa redução nos impostos, né? Então, é por isso que a holding patrimonial é exatamente o que o senhor criou, que foi uma empresa de administração de bens próprios. Qual é a única diferença? Sim. É que hoje eu acho que o senhor não colocou os filhos ainda como sócios da empresa. Eu coloquei meu filho com 5% da empresa, tá certo? Perfeito. Eu deixei
ele entrou na parte não dos imóveis, ele entrou na parte das cotas livres da empresa, do dinheiro da empresa, tá certo? E ele ficou sócio de 5%. Eu estou pensando realmente em fazer uma holding. Daria para transformar a minha empresa numa holding, tá certo? Essa empresa do senhor, nós já podemos considerar que é uma holding. Nós podemos, de acordo com essa... pegar todo o patrimônio que o senhor tem, aí poderíamos sentar, a doutora Sandra, e tentar fazer algumas modificações nessa empresa que o senhor já tem. Ah, entendi. Que possa ter outros benefícios, mas na realidade o senhor já tem uma empresa de administração de bens próprios, que é uma holding familiar. Tá, e eu teria que sentar para ver, porque a holding, como você falou, no caso de venda de uma empresa, de um imóvel, você paga 5,3 sobre o valor de face, o valor que você está vendendo, tá certo? Isso. Mas no caso de um lucro presumido, não é isso, o imposto é muito mais alto. Então, no caso da holding patrimonial, aí seriam algumas alterações que nós teríamos que verificar, né? Porque, assim, diferente de recolher um ganho de capital, né? Que o ganho de capital é 15% sobre a diferença, que muitas vezes é um valor bem superior. Então, aí nós teríamos que verificar o tipo do contrato que o senhor fez para reduzir isso para os 5,3 horas, ou um pouquinho mais, dependendo da atividade, dependendo se o senhor tem mais rendimentos com locação ou com compra e venda de imóvel, tudo isso também... Não, na verdade, eu só estou trabalhando com locação. Eu não estou vendendo e comprando imóveis, nem construindo como eu construí anteriormente. Perfeito. Então, aí... faz tempo que eu não construo, né, assim, pela empresa. Então, aí então... verificar esse contrato do senhor e tentar enquadrar ele de uma forma, né, se ele já não estiver... O senhor já vendeu algum imóvel e teve que recolher? Não vendi, não vendi, não. Eu estou preocupado porque depois que eu fiz... Porque eu pensei que fosse 5,3 quando eu passei, né? Mas só que aí eu fui verificar que não era só isso, que era muito mais o recolhimento pelo lucro presumido. E aí eu falei, vou deixar isso aí parado por um tempo para tomar uma decisão. E está mais ou menos um ano e pouco. Eu gostaria de conversar com vocês particularmente, né, para a gente discutir esse assunto. A gente deixa nosso contato para o senhor pode ficar à vontade. Eu até lembrei de um exemplo também, por exemplo, a família tem muitos carros e motos e tudo mais. O seguro individualmente, isso acaba ficando caro na pessoa física. Isso. Pode ser que jogando tudo para holding, contrate um seguro empresarial, como se fosse, por exemplo, uma locadora de carro ou coisa parecida, diminuindo até o valor que tem que pagar de seguro. É como eu falei, tudo tem que ser visto caso a caso, individualizado, o interesse, a necessidade, o patrimônio do pai, dos filhos, o regime de casamento, e estudar a melhor forma possível para todos. E como é que ficaria a cobrança de vocês do trabalho de ou fazer uma holding ou fazer isso? Quantos por cento ficaria sobre o capital? Eu acho que, na realidade, o ideal seria, primeiro, ter essa conversa inicial, né, para ver qual é a pretensão de vocês e a possibilidade jurídica que nós temos do outro lado, e aí dentro disso nós vamos fazer, não existe um percentual assim fixo para isso, seria cada caso verificar quais são os trabalhos a serem efetuados, para a partir daí atribuir, né, acho que uma valoração, o que tem que ser visto primeiro? A necessidade e o montante patrimonial. Né? E a partir da necessidade e o perfil tanto do estipulador como da família, aí a gente verifica, monta um estudo, monta algo, seja simples ou mais complexo, apresenta a proposta de honorários de acordo com a complexidade ou com a simplicidade e a quantificação patrimonial, e a partir disso, a pessoa aceitando a realização desse estudo, aí a gente... Eu então queria o contato de vocês, eu vou fazer uma visita no escritório, levo os documentos.
Eu acho que a nossa ideia hoje é mais passar para todos, né, que existem várias possibilidades que podem ser, né, úteis aí para o futuro evitar, e até mesmo como o seu Davi fez, é uma forma de criar uma empresa para que auxilie no dia a dia dele. Pode ser que tenha que ser feito algumas adequações, mas o caminho é esse, é tentar fazer um estudo e ver o que realmente a pessoa precisa e criar aí uma situação, uma empresa, um documento, né, para que isso seja possível. Obrigado. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. No caso de doação, né, doação com usufruto, vocês falaram da cláusula de reversão. Reversão significa que você doou, está com uso e fruto, você pode retornar essa situação ou eu entendi errado? Não. A cláusula de reversão, na realidade, ela não é que o senhor pode a qualquer momento desistir da doação que foi feita, não. Eu faço uma doação para o meu filho com a cláusula de reversão. Caso ocorra o falecimento dele, que é o donatário, esse bem iria para os herdeiros dele, para a mulher, de acordo com a cadeia sucessória. No caso da cláusula de reversão, não, ele voltaria para o senhor. Volta para o doador, né? Uma vez doado, não pode, por mera liberalidade, falar, não, desistiu, o filho brigou comigo, não, eu estou brava com ele, eu não quero mais te dar, não, vamos lá desfazer, não, não pode. Uma outra situação agora, você doou o imóvel, você está com usufruto, mas por algum motivo você quer vender aquele imóvel. Na verdade, o imóvel é seu, mas legalmente é do filho. O filho que vai vender para você, é isso? Exatamente, o filho vai vender, mas assim, tem que ter a anuência, a concordância do senhor, porque o senhor é a pessoa que está lá na escritura como aquele que tem a posse, aquele que tem a fruição, o uso do bem. Então, ainda que o filho queira vender, o senhor está lá até quando abrir mão daquele usufruto, até quando morrer. Ele não pode vender, e se eu quiser vender e usar aquilo lá também... Ele vender... Seu Alberto, na realidade, se o senhor quiser vender, o senhor vai depender dele para os dois venderem. Perfeito. Porém, o contrário não é verdadeiro. Tá? Uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que assim, ele que é o dono, ele é o nu proprietário, tá? O senhor é o usufrutuário. Ele pode vender a parte dele, sim. E muitas vezes isso causa um transtorno dos pais, porque acaba trazendo como sócio, como coproprietário, uma pessoa de fora. Então, por isso que cada caso tem que ser analisado e a doação tem que ser feita constando todas essas particularidades, né? Então, para o senhor vender, o senhor depende dele. Para ele vender, ele não depende do senhor. Só que a pessoa também não vai poder entrar no imóvel enquanto o senhor for vivo. E nem ter os frutos do imóvel, entendeu? Ele está vendendo o título, ele não está vendendo o uso. E aí o uso vai se extinguir com a morte ou de acordo com aquilo que está estipulado na escritura. A cláusula de usufruto, ela permanece, o novo proprietário vai ter que aguardar... Vai ter que respeitar. Vai ter que aguardar a fila andar, né? Ele não tem nenhum... o direito administrativo do patrimônio é do senhor, porém não a disponibilidade dele. O direito de preferência, nesse caso, já é automático ou pode ser estipulado também? Não, tem o direito de preferência, o senhor, na qualidade de usufrutuário, teoricamente, o filho deveria oferecer para o senhor para adquirir. E o senhor tem aí como direito de preferência para adquirir, mas é uma situação meio complicada, né? Porque normalmente a pessoa faz a doação, não vai comprar o imóvel, né? Mas, assim, por lei, o senhor passa a ter o direito de preferência por ser um coproprietário, né, um usufrutuário. Ok, obrigado. Né? No caso da holding aí, que cai o imposto de renda, né? Vocês mencionaram aí que é menor do que o que a gente paga como pessoa física. Mas aí, no caso, vai vir, para o imposto de pessoa física, vai vir o valor
de lucro, né? O lucro que se obteve com essa holding. Dividendos. Mas vai ser mencionado no imposto de pessoa física. E aí gera um tributo em cima disso daí ou simplesmente entra como isento? Olha, isso é uma discussão jurídica, mas hoje não tem um recolhimento sobre essa retirada. Tá? Hoje não existe uma bitributação, né? Porque, na realidade, a pessoa jurídica, apesar dela ser diferente da pessoa física, os frutos que essa pessoa jurídica ela dá, a pessoa física tem uma retirada anual. Hoje, não existe uma tributação por essa retirada, né? Por essa retirada não tem o recolhimento dos 27,5% pela pessoa física e também os 11% pela pessoa jurídica. Isso é uma coisa que eles querem mudar, mas hoje é essa legislação vigente. Obrigada. Pessoal, desculpa eu fazer uma interferência aí, mas a gente teve o pessoal, a doutora Sandra e o Wagner assumiram um compromisso com a gente e nós temos um compromisso com eles também, né? Muito bom. E nós estamos com uma hora e meia de bate-papo aí, e esse bate-papo vai até meia-noite, né? Porque eu estou vendo aqui que na fila já tem dúvida aqui lá frente, né? Então, já estou pensando numa outra palestra que a gente faça ela de uma forma direcionada, a gente coleta as dúvidas aí, né? Numa outra palestra, né? Eu estava até pensando aqui, primeiro que eu saio com a sensação seguinte, eu tinha que ter ouvido essa palestra há 30 anos atrás, né? De preferência antes de casar. Antes de casar. Estou pensando até numa palestra agora direcionada a solteiros e noivos. Tem que ouvir tudo isso antes de casar, né? Uma outra, eu gostaria de fazer uma crítica à doutora Sandra, no sentido de que ela só usou 4 exemplos de falecimento de cônjuge, nas 4 vezes morreu o homem. Então, a senhora divide um pouco aí. Acha que eu vou morrer? Eu vou matar meu marido, se eu matar o marido. Eu também observei. Eu tenho que defender as mulheres, seu Antônio. Eu sou advogada da mulher, sobretudo. Obrigado. Obrigado. E no mais, eu gostaria... Obrigado. Deixa eles falar um pouco. Oi. Mais. Alô, oi. Oi. Eu gostaria que eles falassem um pouquinho mais sobre testamento. Fazer testamento, deixar testamento. É uma pergunta importante. O testamento é uma disposição de última vontade. Nesse testamento, sobre a parte disponível, né, Wagner? 50% do patrimônio. Sobre 50% do patrimônio, deixa eu só falar o que é parte disponível e o que é legítima. O testamento é como se fosse uma expressão de tudo que eu quero que aconteça com até metade do meu patrimônio. Até metade eu posso doar para quem eu quiser, para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, posso doar até para o meu cachorro, colocando alguém lá que vai administrar. Então, eu posso fazer aquilo que eu quiser, a minha parte disponível. E o testamento, ele vai dispor daquela minha situação de pretensão. Se der alguma confusão, esse testamento, antes de ser feito o inventário extrajudicial, se foi a via eleita, vai lá para o judicial, o juiz vai abrir, vai ver a validade daquele testamento, vai dar o registro do testamento, aí ele pode ser levado lá para o inventário extrajudicial ou no judicial, se foi a opção, e aquilo vai ser feito a partilha sobre aquele 50% disponível do jeito que eu ali estipulei. É um exemplo, Dona Maria Madalena, um exemplo seria... se a senhora tem 2 filhos e resolve deixar uma parte maior para um deles, a senhora pode deixar para que, quando a senhora não estiver, um deles fique com até 75% e o outro apenas com 25%.
que seria os 25% que é obrigatório transferir, né, que é a legítima, e os outros 50%, se a senhora quiser, a senhora poderia colocar para um filho apenas. Então, ele ficaria com 75%. Acontece que, no meu caso, eu não tenho herdeiros. Eu não tive filhos, mas eu tenho 2 enteadas. Então, de repente, se me acontecer alguma coisa, elas não teriam direito. Exatamente, é importante. É muito importante fazer esse testamento para que elas já fiquem resguardadas. Exatamente. Porque na ausência dos filhos, pela ordem da vocação hereditária, vai para os pais. Se não tem os pais, aí vai para o colateral, para os irmãos. E na falta dos irmãos é que iriam para os sobrinhos. Então, a senhora fazendo um testamento, a senhora já vai colocar, e também tem aquela situação, se não tem irmãos, eu posso dispor do 100% no testamento? Pode. Se não tem irmãos, pode dispor para terceiros do 100%. Então, assim, como que funciona? A senhora não tem filhos. Vamos supor que também não tenha mais pai e mãe. Os seus filhos iriam para os irmãos. Vai para os irmãos, a lei possibilita a senhora dispor em testamento não 50%, mas 100%. Então, aí a senhora pode falar, em vez de ir para os irmãos, falar, eu quero que vá tudo para as minhas 2 sobrinhas. Aí a senhora pode fazer o testamento dessa forma. Ao passo que, se a senhora tivesse pai e mãe, a senhora poderia fazer o testamento só de 50% para as 2 sobrinhas. O outro 50% ia para a legítima, que seria o pai e mãe. Esse documento, o testamento, pode ser feito... Só um minutinho. Esse testamento pode ser feito direto no cartório de registro ou precisa da interferência de um advogado? Olha, tem 3 modalidades de testamento, certo, Wagner? O testamento público, o testamento cerrado e o testamento de uma vontade particular, normalmente é feito no hospital, quando não tem a condição de ser feito em cartório, né? O testamento público é feito lá, com um advogado? Na realidade, a gente sempre orienta que o testamento, ele deve ter um advogado nomeado, que é a pessoa que vai fazer a abertura desse testamento no momento que for necessário, né? É obrigatório? Não é obrigatório. Mas, assim, a gente sempre orienta que, na realidade, ter um advogado ali vai fazer com que o testamento tenha uma validade jurídica, né? Maior. O testamento cerrado é quando não quer que ninguém saiba, isso vai, na realidade, ser aberto na hora que a pessoa falece, vai nomear uma pessoa para abrir, é aquilo que nós vemos normalmente. Mas também no cartório. E o terceiro, a pessoa pode fazer particular, só que aí tem que ter um advogado, e aí tem que ter uma série de requisitos. Três testemunhas e outras coisas com relação ao patrimônio, aí alguns cuidados. Então, desculpa a insistência em ser chatos, mas nós temos... Juliana, resolve, você deixa para mim, Juliana. Na hora de você fazer teu testamento aí, filha. Nós vamos marcar um outro bate-papo aí, vamos fazer uma pesquisa. Frigato. Oi. Frigato, eu não vou fazer mais perguntas justamente para respeitar a sua vontade, que hoje já foi bastante, né? Mas eu teria muita dúvida. Frigato, deixa eu dar uma sugestão. A minha sugestão seria o seguinte, a doutora Sandra, os advogados, eles têm um plantão na BAP, certo? Então, quem tiver interesse em conversar mais sobre o assunto, através da sede lá das nossas colaboradoras lá, podem agendar com a doutora Sandra, com o pessoal aí, para poder tratar de casos particulares, tirar dúvidas e tal. Eu acho que é uma sugestão interessante para a gente... Muito boa. Perfeito, Alberto. Essa acho que é bem interesse também. Perfeito.
Muito Porque, bom. Tem a ideia da Ju, palestra? ô, Ju, você me desculpa, mas tem um compromisso aí dos dois lados, né? E senão a gente vai ficar com a doutora Sandra e o Wagner aqui até meia-noite. A gente vai tomar um outro caminho aí. Eu gostaria, de coração, agradecer as informações, muito interessante. Gostaria de agradecer de coração, em nome da diretoria, para a doutora Sandra, para o Wagner. Muito, muito importante as informações que vocês passaram. E eu passo a palavra aí para o Aníbal, para ele dizer um tchau para a gente aí, um encerramento. Bom, da minha parte, eu gostaria de agradecer à doutora Sandra, ao Wagner, pelos esclarecimentos, e as perguntas também, que foram bastante pertinentes, né? E vamos ver se tem uma próxima oportunidade. E essa sugestão do Alberto, ela está sempre aberta lá na sede, né? Para nós fazermos lá as consultas que vai de interesse dos associados e também do escritório que está se colocando como uma parceira nossa. Então, muito obrigado e vamos para uma próxima, né? Bom, eu quero agradecer, meu marido, meus filhos agora, o Matheus já é advogado, o Felipe está fazendo direito. Eu quero agradecer porque nós sempre fomos muito bem recebidos por todos da ABAP. Nós somos sempre tratados assim de uma forma muito carinhosa pelos associados e é um diferencial, é uma honra, é um privilégio poder ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, nas dúvidas e tudo mais. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de vocês em nossas vidas de advogado. Muito obrigada. Eu também quero agradecer aí o convite aí para participar com vocês aí, para a gente tentar esclarecer algumas coisas e também fico à disposição, através da doutora Sandra ou diretamente, se vocês, independente disso, estiverem adquirindo alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, entrar em contato, nós estamos sempre à disposição para tentar ajudar vocês e evitar que muitas vezes seja feito um negócio aí que não tenha um resultado positivo. Obrigada, gente. Um abraço para vocês.